Agora no De Bem com a Vida, nós vamos falar sobre próteses mamárias. Quando se trata de prótese mamária, muitas dúvidas surgem na cabeça das mulheres. Qual é o tamanho ideal? Qual o formato que mais combina com o meu corpo? Será que eu vou aprovar esse resultado final? Será que vai ficar bom? Hoje Bem com a Vida está recebendo aqui o cirurgião plástico Dr. Carlos Froner, que vai mostrar todos os tipos de prótese de silicone e explicar cada uma delas para você que deseja modificar os seios, melhorar a tua aparência. E no caso, hoje a gente vai falar da indicação das pessoas que passaram pela retirada das mamas e precisam e podem fazer uso das próteses para reconstruir a mama. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Fernanda, tudo ótimo. Bem-vindo aqui no De Bem com a Vida. Hoje a prótese veio com uma grande aliada feminina, né, doutor? Ela melhora a autoestima das mulheres, né? Ajuda a valorizar a anatomia feminina, a mulher fica mais confiante, fica mais segura, fica mais bonita, né? E o Brasil é um dos recordistas, né, doutor Carlos, em uso de prótese? A brasileira gosta, né? Muito. O Brasil é o segundo país no mundo em utilização de prótese. Só fica pouco atrás dos Estados Unidos. Pouco atrás dos Estados Unidos, que lá a cultura, ao contrário da nossa, é de seios muito fartos, né? E a senhora está hoje aqui no De Bem com a Vida, a dona Adelaide, falando como para a senhora a prótese resolver um problema de estética importante, né, dona Adelaide? Exato. Quando eu tinha 35 anos, eu tive a minha filha com 32, e aí eu sempre tive bastante busto. Tá. E com a amamentação, o meu busto aumentou mais ainda, né? Só que eu tive um problema que eu tive que parar de amamentar porque eu trabalhava fora, né? Aí eu parei de amamentar e o meu leite acabou que empedrou. Aí eu tive que fazer uns sérios de procedimentos e acabou que esse busto que era grande, ele diminuiu, mas ficou muito flácido. Aí quando a minha filha estava com 2 anos, eu fiz a primeira retirada de mama, porque eu estava com o busto muito volumoso e flácido, né? Bom, aí fiquei muito bem comigo mesma com essa retirada, fiz essa redução. Aí, com 60 anos, eu estava já terminando a fase da menopausa e o meu busto também, ele se avolumou bastante com a chegada da menopausa. Aí, quando eu terminei o tratamento da menopausa, né, eu resolvi retirar novamente porque ele também estava volumoso e flácido. Só que nessa retirada eu fiquei quase sem nada. Aí começou demais. Começou a me incomodar muito. Aí eu comecei a não me sentir bem e achei que eu tinha que ter uma oportunidade para estar bem comigo mesma. De bem com a vida com você, né? E você faz hoje uso da prótese? Hoje eu faço uso da prótese. Tá satisfeita? Muito satisfeita. Coloquei uma pequena porque eu também já estou com uma certa idade, também tenho um porte físico pequeno, né, de médio para pequeno. Então eu coloquei uma prótese de 180. Só para você, a hora se sentir confortável, olha lá. Só para me sentir. Tá ótimo, que às vezes a pessoa tem ideia que a prótese é aquela coisa enorme. Não é, né, doutor? Não, a pessoa pode escolher o tamanho, né, da prótese que ela quer. Eu visitei vários cirurgiões, eles queriam colocar uma bem maior, entendeu? Tem isso também, né? A pessoa quer impor o gosto dela, né, doutor? E eu queria alguma coisa que ficasse assim natural, né? Isso é importante, né, doutor? O importante é adequar para cada tipo físico, né? Eu falo, o volume não é a paciente que determina, assim. Quer dizer, ela que pede, porque a amiga colocou, ela queria aquele tamanho igual assim da amiga. Que chega, né? No consultório? Muitas vezes são, né? Mas eu falo, é a consequência da anatomia dela. A gente tem que medir o tórax todo do paciente e de acordo com essas medidas,
a gente vai escolher o implante que melhor se adequa àquele tórax, né? Tá. E também, claro, trabalhando com o desejo da paciente, claro, né? Com a mas faixa equilibrando etária. numa pequena dose, né? Sim, sim. Tá certo. Não é só escolher o tamanho, né? O tamanho. A mesma coisa é o nariz, né, doutor? Também. As pessoas às vezes querem ter um nariz que não vai não combinar. está de acordo com a face. Tem pacientes que chegam com fotos de narizes É. e queriam o nariz assim. É. Eu falo, infelizmente não dá para escolher o modelo do nariz que a gente quer. Tem que ver o que dá para melhorar o que você tem. Isso, né? e isso dá para Aí fazer. dá para fazer, claro. Vamos assistir agora um VT falando sobre essa decisão e hoje o Dr. Carlos Froner vai comentar essa decisão da Angelina Jolie que virou notícia mundial de retirar por completo as duas mamas e vai nos mostrar hoje aqui no De Bem com a Vida os tipos de próteses que estão existentes e hoje o mercado oferece. Vamos assistir esse VT e a gente já volta falando hoje sobre próteses no De Bem com a Vida. A cirurgia plástica deixou de ser vista apenas como finalidade estética há muito tempo. Deixou de ser vista como vaidade, sim uma necessidade para o bem-estar na sociedade. Uma cirurgia plástica, antes de ter fins estéticos, é uma cirurgia como outra qualquer. Por esse motivo, ela envolve uma decisão do paciente em conjunto com seu médico, que avaliará todo o histórico e indicará o melhor procedimento. A cirurgia reparadora visa reparar anormalidades ocasionadas por doenças congênitas, traumas, queimaduras, infecções e tumores. Assim, em geral, as cirurgias têm a finalidade de reparar a função, mas podem ser realizadas para melhorar o aspecto físico. A atriz Angelina Jolie esteve nos tabloides do mundo inteiro ao anunciar que passaria por um procedimento cirúrgico como esse. A decisão de fazer dupla mastectomia foi a forma de prevenir o câncer de mama. Jolie perdeu a mãe e a tia, vítima da doença. A atriz tinha 87% de chances de desenvolver o câncer, assim como 50% de chance de ter câncer no ovário. Angelina, que teve 3 filhos com Brad Pitt e adotou outros 3, afirma que está muito melhor depois da cirurgia. A vida tem muitos desafios. Os que não devem nos assustar são aqueles que podemos aceitar e controlar. Assim escreveu a atriz. A cirurgia plástica deixou de ser vista... Muito bem, tá aí então, olha, mostrando um pouquinho da Angelina Jolie que virou notícia mundial. E doutora, essa decisão dela, claro, influencia muitas mulheres. Por ser uma atriz de Hollywood, tem uma influência em muitas mulheres. O que você acha dessa decisão, doutora? Eu acho que foi uma influência muito positiva, porque a atitude dela foi muito corajosa, ainda mais ela sendo uma pessoa de destaque. Só que, em primeiro lugar, ela tem que pensar na saúde dela. E a gente sabe que o câncer de mama ele pode ser muito agressivo. Muitas pacientes, por mais que façam os melhores tratamentos, acabam não tendo o sucesso, né, esperado. Então, é uma atitude, uma vez que você sabe que, comprovadamente, você tem 87%, é muito alto, né? Conviver com isso deve ser muito duro. Isso que eu ia falar, porque é conviver com um fantasma. Qualquer coisa, fiquei gripada, puxa, será que eu tô? Porque ela tinha casos na família de câncer, né? Então, mulheres que têm casos em 2 gerações, mais ou menos do lado materno, com história de câncer de mama ou de ovário, a chance dela desenvolver é muito maior. Então, hoje em dia está muito indicado a adenomastectomia, né? Que, na verdade, quando se faz nessa fase antes do câncer aparecer, a gente consegue preservar a areola, o mamilo e a pele. Olha! Você tira só o conteúdo da mama, só a glândula. Então se preserva tudo. Preserva a pele, a areola e o mamilo. Agora, no caso da mastectomia, a pessoa perde a auréola também. Em muitos casos, sim. Quanto mais avançado o grau do estágio do câncer, maior é a remoção que tem que ser feita. E aí a Vanessa estava me contando que lá ela consegue até, com micropigmentação, refazer, né, Vanessa, a areola todinha, desenhar ela bonitinha. A gente faz de forma 3D, o bico fica parecendo que tá para fora, fica perfeito. Tem até no meu site fotos de antes e depois. Olha lá, porque aí a mulher pode às vezes ter a prótese, mas não tem a
a areola. E aí ela pode estar desenhando ela lá. Ela fica bonitinho. super satisfeita, porque quando a mulher perde a auréola, ela perde a feminilidade, né? Fica. Às vezes está com uma cicatriz muito grande no local, né? E ela até tem o volume do silicone, mas não tem a auréola, ela não está satisfeita. Ela vai lá, faz a auréola com o biquinho para fora. A auréola com o biquinho fica feliz da vida. Sai de lá de bem com a vida. O mamilo a gente reconstrói muitas vezes. Dá para reconstruir o mamilo? A gente faz uma dobradurazinha da pele e refaz o mamilo. E aí tatua a areola ao redor. Tatua ao redor a auréola. É uma das técnicas de reconstrução e fica perfeito. Fica inclusive com um mamilo alto. Escolhe o qual que é, mais compridinho, mais curtinho. Eles até a gente faz até um pouco maior, porque na cicatrização eles tendem a retrair um pouquinho. Né? Se ficou grande, depois é mais fácil diminuir. Né? Tá certo. Então... Doutor, mostra pra gente então hoje os tipos de próteses que existem no mercado e qual é a mais usada pela brasileira. Olha, depende do tipo físico de cada paciente. As pacientes mais jovens gostam daquele colo mais marcado e elas acabam utilizando mais as próteses redondas, que marca mais que aquela imagem que a gente está mais acostumado a ver. Isso, né? que fica mais marcadinha. Dentro dessas redondas temos as próteses cônicas, né, que são umas próteses que têm uma projeção bastante acentuada. Essa que é indicada em que caso, doutor? Quando a pessoa não tem quase nada mesmo de seio? Não, pode ser utilizado tanto para quem não tem quase mama, como para quem quer um aumento, uma projeção maior, um aumento maior anterior da mama, né? E com um resultado um pouco mais natural do que a redonda. E as próteses anatômicas, que são as próteses que têm um caimento mais natural, que tem esse perfil, né, mais natural, e que você consegue um aumento natural da mama sem parecer prótese. Né? Esse eu acho que hoje é uma tendência grande, muitas pacientes não querem aquele resultado de prótese, que estão acostumadas, não querem que todo mundo perceba que ela tem a prótese, né? Então, basicamente, são as próteses redondas e as anatômicas. Né? Agora, qual que é a diferença de textura de uma para outra, doutor? Por que essa daqui, por exemplo, é mais... Existem 3 tipos de texturas, né, dos implantes. A primeira que surgiu, as próteses, né, inicialmente eram lisas, só que... Essas são as mais antigas. Essas são as mais antigas, mas ainda alguns colegas gostam e respeitam e é válido. Mas elas têm uma tendência maior à contratura capsular, né? O organismo cria uma película, uma membrana ao redor da prótese e com o passar do tempo, essa membrana ela começa a engrossar e apertar a prótese e endurece a mama, pode ter dor e aí é quando precisa trocar a prótese, né? Então, as próteses de hoje, elas têm que ser trocadas hoje em dia. Essas outras, de quanto em quanto tempo? Então, 10 anos seria o tempo médio que ocorre essa contratura capsular, né? Nesse tipo de prótese? Principalmente nesse tipo. E já nessas aqui, que são uma texturização, a prótese, a cápsula que ela vai se formar, vai ser uma cápsula mais irregular. Não é que deixa de formar a cápsula? Não, sempre, qualquer corpo estranho que tiver no organismo, uma válvula no coração, no quadril, sempre vai existir uma cápsula ao redor. Só que por causa dessa textura, Por causa dessa textura, a chance dela contrair é menor. E, então, 10 anos seria o tempo médio, mas isso é muito individual. Tem pacientes que ficam 20 anos, tem pacientes que com 5 anos podem apresentar. E depende também da qualidade da prótese. Isso é importante, doutora. A pessoa, mas fulano está cobrando mais barato, porque às vezes a prótese que ele está usando é inferior. Uma prótese boa hoje é cara, doutor? Não, não é. Eu acho que se você busca uma qualidade, uma segurança, né, de uma coisa que você vai colocar dentro do seu organismo, você não pode querer economizar muito nesse momento. Eu concordo. Você é um valor bem acessível para você ter um produto seguro, né? Hoje no mercado, você que está no meio dos cirurgiões plásticos, no Brasil, em São Paulo, um implante de prótese de silicone, ele gira em torno de quanto hoje, doutor? O valor do implante fica em torno de R$2.000 a R$2.300 o valor do implante, né? Aí vai variar de acordo com o hospital, com o médico, a equipe médica, né? Aí varia um pouco ali, mas
Uma varia pessoa um com pouquinho. 5 a 7 mil consegue fazer o implante dela, se ela tem esse desejo? Consegue fazer, né? Não com muita qualidade. Assim, não, dá para fazer com boa qualidade, certo. né? É que os hospitais que oferecem mais estrutura, mais segurança... Quais os melhores hospitais em São Paulo hoje para que a pessoa que está pesquisando, quer fazer... Pode saber que são hospitais de referências. Tem que procurar preferencialmente um hospital geral, Tá. né? Não um hospital só de plástica. Tá. Né? O hospital de plástica ele tem a infraestrutura, né? Suficiente para fazer a cirurgia, só que a medicina não é uma ciência exata. E se uma eventualidade de alguma intercorrência, alguma complicação acontece, você estando num hospital geral que tem outros especialistas, né? Cardiologista, cirurgião neuro, você vai poder ser urologista, socorrido, né? você tem um suporte maior, porque né, tem para uma até pesquisas eventualidade. que a partir do momento que você está dentro do hospital, teu risco de morte cai, né? Muito, porque E aí, ali eu você falo, pode é ser que socorrido. nem seguro de carro. A gente Verdade. não tem coragem de comprar um carro e não fazer seguro, mesmo nunca tendo batido e nunca Verdade. tendo sido assaltado. É né? verdade. Eu acho que operar num hospital geral nos dá esse seguro. Esse é um critério. Eu acho que é um bom critério. Um bom critério. E a cirurgia dura quanto tempo? Dependendo da técnica que é feita... Quais as técnicas hoje então, doutor? Tem a técnica que se põe a prótese atrás da glândula, que é a mais simples, e que a cirurgia pode durar em torno de uns 40 minutos, é uma cirurgia mais rápida. Rápida, né? Aí tem a técnica que a gente coloca atrás do músculo, com uma variação de colocar um pouco atrás do músculo, um pouco atrás da glândula, e que daí pode demorar até 1h40, 1h30, daí demora um pouquinho mais. Mas é um tempo, não muda. E a recuperação, doutor? A recuperação é bastante tranquila da próstata. Os pacientes se surpreendem hoje com a recuperação da cirurgia de mama. Quantos dias uma paciente que faz uso da prótese pode se recuperar? Ela teria o ideal que tenha pelo menos uns 5 dias para ficar mais tranquilinha, na mordomia, paparicadinha, né? E aí, depois de uma semaninha, já dá para voltando às atividades gradualmente, né? Depois de 15 dias já está bem liberada para trabalhar né? e tudo bem. Muito bem. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre esses tipos de prótese e aquela ali, doutor. Você vai inflando ela, é isso? Essas aqui, esses são os expansores, né? É isso que a Angelina Jolie colocou agora inicialmente. Esse? Tá. Porque quando você remove a mama na mastectomia, tanto removendo a pele às vezes ou não, né? Não dá para se inicialmente colocar já uma prótese definitiva. Você tem que preparar aquela região do tórax, preparar aquela pele para poder pôr uma prótese. Então, você coloca um expansor, esse daqui ele está cheio de ar, né? Mas a gente enche com soro, ele é vazio, ele é bem murcho, esse está expandido. E a gente coloca ele na região da mama que foi removida, cobre com a pele remanescente. E semanalmente a gente deixa uma válvulazinha que geralmente a gente esconde ela aqui embaixo da pele, na região da axila. E semanalmente você vai injetando o soro nessa válvula. E esse expansor ele vai expandindo, vai aumentando o volume até ter pele, até a pele crescer, se dilatar. E aí, depois de cerca de 1 mês, 2 meses, você remove o expansor e aí sim coloca uma prótese definitiva, né? Muito bem. Você trouxe uma aberta para a gente ver como é que é por dentro, doutor? Tem uma prótese que ela tá rasgadinha aqui, mas para mostrar o que é bacana. O gel de silicone, ele não é líquido. Você vê, ele não vaza, né? Isso daqui não vai fazer... essa história, então, que vazou o silicone é lenda? Não, a prótese pode se romper, né? Ela num trauma ou uma prótese muito antiga, numa batida, uma prótese muito antiga, com desgaste. Só que essas próteses de melhor qualidade, mesmo se ela se romper, o silicone não vai para nenhum outro lugar do organismo. Não é um silicone líquido que poderia ser absorvido e parar no rim, no fígado e causar outras complicações. Esse não. Esse daqui eu estou apertando com força
e ele não vaza, né? Ele não é líquido, né? Então aí ele volta depois para a mesma posição, ele mantém a forma dele original. Então isso é bastante seguro. Tá, né? Isso é segurança, então. Isso é segurança. Que, então foi evoluindo muito ao longo desses anos. Nos 50 anos praticamente nos 60 anos desde que inventaram a primeira prótese, né, de silicone, a evolução foi muito grande, né, hoje. Muito bem, hoje em dia. Bom, o Dr. Carlos Froner hoje aqui nos Bem com a Vida falando sobre as próteses, falando sobre o silicone e tirando as suas dúvidas. Doutor, para quem quiser conhecer mais, está curiosa, quer colocar, às vezes depois, né, dos filhos, né, ou então aquelas que vão casar e ainda tem um corpo muito de menininha, quais os contatos, doutor? Eu acho que pode procurar, antes de mais nada, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É importante isso. É importante que o cirurgião que você procure, ele tenha o título de especialista em cirurgia plástica, né, da sociedade. Tá. Que ele seja pelo menos isso ou titular, né? Tá. Que aí isso vai dar uma segurança que o profissional, pelo menos uma boa formação, ele teve. Ótimo, ótimo. Porque, infelizmente, tem hoje em dia... muitos profissionais com uma formação tem muitos péssima. colegas que eles se intitulam cirurgiões plásticos sem realmente o serem, né? E essa pesquisa só dá para ser feita assim, né? Só através da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Que daí esse negócio você que a minha amiga vem aqui, que eu fiz, vem comigo, não cai nessa conversa, né? É tua vida, é teu corpo, é a tua saúde, faça a tua pesquisa e vá atrás mesmo de informações desse médico, né? É importante que hoje em dia nós temos informações disponíveis fácil aí. Na internet. E que se realmente... não custa nada pesquisar um pouquinho, se informar e pesquisar é uma atitude, uma decisão muito importante, uma cirurgia. E é uma cirurgia tem que fazer com segurança. Que não é para te causar mal nenhum, né? É só para melhorar. Então já é uma intervenção cirúrgica por causa da estética. Não dá para trazer nenhuma complicação, né? Exatamente. Muito bem. É clinicaplástica.org.br, é isso, doutor? Cirurgiaplástica.org.br. Cirurgiaplástica.org. Obrigada pela presença aqui nos Vem com a Vida. Obrigada mesmo, doutor. Obrigada. Olha, parabéns, viu? Tá muito linda. Obrigada por estar aqui, dona Laís.